eu quero estar plantada onde Deus me quer para florescer. Antes de fazer alguma coisa, eu sou alguém. E o meu valor vem disso, vem de quem Deus me criou para ser. O seu valor não se altera por causa do seu status profissional. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre validação. Você se sente insuficiente? Você já se sentiu invisível por ser dona de casa, por ter escolhido não trabalhar fora? Eu acho que esse é um sentimento muito comum entre mulheres que fazem essa escolha. E ele carrega consigo uma grande armadilha, que é de a gente se perder, de a gente confundir quem a gente é. E uma pergunta que eu sempre me faço, que eu acho muito importante, é: quem eu sou? Quem eu sou? Quem é a Aline? Antes de ser uma dona de casa, eu sou filha de Deus. Eu sou uma pessoa que Deus dotou com um propósito, Ele deu uma vocação, uma missão, e Ele me colocou aqui na Terra para viver coisas que Ele colocou na minha história, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. E o fato de eu estar trabalhando fora, trabalhando em casa, recebendo um salário ou não recebendo um salário, não muda o meu valor. E aí eu preciso me lembrar disso, de que antes de fazer alguma coisa, eu sou alguém. E o meu valor vem disso, vem de quem Deus me criou para ser, de ser filha dele. Ele é o meu pai. E seja qual for o trabalho que eu fizer, eu vou estar fazendo para a glória dele. Então, se ele me quer cuidando da minha casa hoje, se ele me permitiu estar fazendo isso, eu vou fazer isso entendendo que eu estou fazendo para a glória dele. Da mesma forma que eu estaria fazendo se eu estivesse trabalhando fora e tendo um cargo e um salário. Mas o meu valor não se altera, e o seu valor não se altera por causa do seu status profissional. E isso é uma verdade que a gente precisa se lembrar. Outra coisa que é muito importante da gente se lembrar é que estar dentro de casa, fazendo serviço doméstico, cuidando dos filhos, cozinhando, lavando louça, trocando fralda, não é um trabalho menos importante. Sabe por quê? Você, mulher, aí dentro da sua casa, exerce liderança. Você nutre, você administra, você influencia pessoas que estão debaixo do seu cuidado, da sua gestão. Isso é muito importante. Então, se você está se sentindo por alguma razão invisível aí no meio dos seus trabalhos domésticos, no meio do seu serviço diário, que é mesmo exaustivo, mas que não te rende um salário, não te rende um status, não te coloca num lugar de prestígio diante da nossa sociedade, porque, um parêntese aqui, a nossa sociedade cria meninas para se tornarem mulheres que se entendem como mulheres bem-sucedidas se elas estão inseridas no mercado de trabalho com uma carreira de prestígio, se elas têm um cargo de visibilidade, se elas têm a capacidade de consumir. E a gente vive numa sociedade capitalista em que muitas coisas, para não dizer tudo, gira em torno do capital. Se elas têm a capacidade de consumir aquilo que elas têm desejo de ter, se elas têm como morar na casa dos sonhos, ter o carro confortável, fazer a viagem ou as viagens do ano que elas sonham, e tudo isso não é ruim, né? A gente não pode demonizar essas coisas. Coisas que custam dinheiro também podem ser muito bênção na nossa vida, como elas são. Eu tenho um carro na garagem, eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus quando eu posso viajar com a minha família. Não tô querendo dizer que essas coisas são ruins, mas quando isso se torna um ídolo na nossa vida, quando isso se torna o alvo do nosso trabalho, quando isso se torna simplesmente a razão de a gente fazer o que a gente faz, isso tá errado. E aí a gente precisa identificar onde está o nosso coração. E aí vem uma outra pergunta que é muito importante a gente se fazer quando bate essa tentação de a gente se sentir invisível e de a gente não se sentir validada por estar dentro de casa, que é: onde está o meu coração? Quais são as minhas motivações? Se a minha motivação para querer estar fora de casa é para eu me sentir melhor comigo mesma, ou para que outras pessoas olhem para mim com um olhar de admiração, para agradar essas pessoas, para eu me sentir valorizada por aquilo que eu faço, então a minha motivação tá errada, porque isso é muito superficial e isso não é aquilo que Deus tem para mim. Deus não quer que eu viva
a minha vida querendo agradar as pessoas e querendo ser vista, louvada, aplaudida, ou querendo que eu realize todos os meus sonhos de consumo. E muitas vezes essa perguntinha já consegue trazer o nosso coração para um lugar muito mais próximo do centro da vontade de Deus. Quando a gente se pergunta, e aí, qual é a minha motivação? Por que eu tô vivendo essa crise aqui? Será que tem realmente um motivo plausível? Será que isso não vem dos meus pecados, dos meus desejos que não deveriam estar aqui? E muitas vezes, no meu caso, essa é a resposta. Muitas vezes as minhas motivações são erradas e elas são pecaminosas e elas dizem respeito à minha própria vontade e não à vontade de Deus. Mas isso não invalida o seu cansaço, isso não invalida o fato de que estar dentro de casa também tem os seus desafios. E eu não tô aqui querendo dizer que é fácil, mas eu quero te encorajar a encontrar o verdadeiro valor de ser quem você é em Deus e de fazer as coisas que você faz, independente do lugar onde você estiver. E se lembrar de que o trabalho das suas mãos é muito valioso, independente do fato de ser visto ou não, recompensado ou não. Porque o Senhor, Ele tá vendo. E se a gente tá glorificando a Ele, a gente tá cumprindo com o propósito. E isso é o que mais importa. E se você tá vivendo uma crise hoje em relação à sua identidade e à função que você exerce como mulher, dentro ou fora de casa, me conta aqui, vamos conversar, vamos compartilhar essas ideias, essas crises. Quem sabe a gente não possa se ajudar, né? Eu quero muito saber um pouco mais de vocês, da sua história. Às vezes eu fico vendo aqui um número, né, que alguém visualizou, começou a seguir, mas eu não sei quem é e eu gostaria muito de saber quem é você que tá aqui comigo. E saber um pouco mais da sua história e de como Deus tem falado no seu coração e como que você tem vivido essa estação da sua vida como uma dona de casa, assim como eu tenho vivido essa estação como dona de casa e quero compartilhar aqui com vocês também. Então, espero vocês aqui e até o próximo vídeo. Tchau!